Pessoal, tudo bem? Mais um CTA Podcast, né? Esse projeto de tanto sucesso que a gente tem tocado aqui. Eu recebo, Thalita, muitas mensagens que o pessoal gostou do podcast, dos nossos convidados. Queria agradecer a professora Thalita Pereira Queiroz. Eu conheço como Thalita Queiroz, já deu aula pra gente em várias oportunidades. Queria te agradecer mesmo. Como sempre, a gente não avisa o convidado, não é isso, Pedrinho? Nunca é avisado. Na hora não tem briefing, não tem nenhum tipo de questionário, então eu queria te agradecer mesmo, né? E esse podcast é para você, que é estudante de odontologia, ou que está fazendo odontologia ou área da saúde, quer conhecer mais um talento da harmonização facial. Thalita, o objetivo daqui é mostrar para eles que não é fácil, né? Porque eles veem uma imagem, olha, eles estão vendo a professora Thalita, que acabou de palestrar para 130 pessoas aqui, e acham que essas coisas acontecem do nada, né? Então, queria começar perguntando, quem é Thalita? Quantos anos tem a professora Thalita, né? Como que foi a tua infância? Como é que você decidiu fazer odonto? Muita gente tem uma curiosidade absurda disso. E como é que você entrou na ROF? Tá bom? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer, parabenizar por esse evento brilhante, pela estrutura brilhante que vocês têm. Já tive inúmeras oportunidades de estar aqui, é sempre um prazer, porque a gente agrega muito, né, quando a gente tem o treinamento de todas as técnicas em cadáveres e a estrutura que é espetacular. Muito obrigada. Muito feliz. Na verdade, eu sou do sul de Minas, sudoeste de Minas, de Passos, e interior de Minas, e comecei o amor pela odontologia indo ao dentista mesmo. Eu era apaixonada pela minha dentista. Tem pessoas que não gostam de ir ao cirurgião dentista. Eu era uma das pessoas que gostavam, achava o trabalho dela espetacular. E sempre defini como sendo a profissão que eu gostaria de seguir. Então, eu nunca tive dúvidas em outra. Eu sabia que eu queria a área da saúde e depois resolvi que seria a odontologia. Que legal. E eu tenho 39 anos, eu entrei na faculdade, eu fiz Unesp Araraquara, entrei na faculdade pública. Me diga, como é que eram as instalações? O pessoal hoje em dia fala muito, né, da questão pública-privada. Eu fiz metodista, mas tinha uma experiência com pública e há 15 anos, 16, 20 anos atrás, era outra instituição pública, né? Como é que era a Unesp? Na verdade, eu tenho uma gratidão enorme, porque é uma formação espetacular que eu tive, né? Eu entrei com 17 anos, a gente é muito imatura ainda. Não sabe nada de nada. Não sabe nada de nada. E nessa fase, eu acho que a gente não consegue nem entender a importância que as disciplinas básicas oferecem, né, para a sua formação depois clínica. E hoje a gente enxerga isso, e graças também a esses treinamentos com cadáveres, sim, mas a gente não tinha isso, né? E a estrutura da Unesp é espetacular, era muita pesquisa, muita ciência, tudo muito embasado. A gente tinha muitas peças anatômicas, mas eu acho que o estudo hoje ainda está mais... A evolução é maior, porque a gente não tinha peças frescas, né? E sim, mesmo assim eu tive um aproveitamento espetacular. E desde o começo eu já imaginei que eu fosse seguir alguma área de cirurgia, implantodontia, tendo em vista que eu já fui estagiária da anatomia no primeiro ano. Legal. Já fiz iniciação científica, porque eu sempre enxerguei como na verdade, extremamente necessário, independente da especialidade que você vai seguir, um conhecimento anatômico imprescindível. É a base de tudo, né? Sim, com certeza. Muito legal você falar isso, porque, assim, por exemplo, agora a gente lançou a graduação em odonto, né? E eu noto que a nova geração, tudo é aula em PDF, né? Em QR Code, eles querem os artigos científicos, o pulo do gato, eles querem saber no YouTube lá exatamente como é que faz a técnica, mas a base, você precisa ter base, não tem jeito, né? E outra coisa legal ela falar que o aluno é quem faz, né, a sua faculdade, o aluno é quem faz a sua carreira profissional. Bom, você se formou em que ano? Me formei em 2003, aí fica condenando a idade da gente, né? E já foi direto para implantodontia, não? Na verdade, eu me formei em 2003, fiquei 1 ano fazendo estágio na cirurgia da Unesp. Em 2005, eu já entrei no mestrado na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Antes da especialização? Sim. Meu, e que aí, coragem. Fiz mestrado, doutorado na área de cirurgia. Legal. Nesse meio tempo, eu cursei especialização de implante. E depois fiz o meu pós-doutorado, dei continuidade a essa parte acadêmica, mas sem deixar a clínica de lado. Eu gosto de clinicar, mas eu adoro pesquisa também, e eu acho que o embasamento científico faz com que você se diferencie na prática clínica. Com certeza, né? Com certeza. E é legal você falar isso, né? Por exemplo, muita gente, eu a conheci já professora de harmonização, né? Mas tem um background, né? Você não começou do nada. Então, muita gente, eu ouço muito, vejo muito isso, tá ali. Tem todas as unidades que eu viajo, assim, tem profissionais que hoje já nem tem mais consultório, não tem nem mais a cuspideira no consultório, já monta tudo para estética. Eu acho legal, eu reconheço isso, eu acho que realmente
a tendência hoje, mas você tem que ter base para você anestesiar, para você atender uma emergência, né? Quantos casos de intercorrência a gente tem visto? Agora, o que eu queria saber, até hoje você também faz a parte de docência e também clínica. Você tem teu consultório privado em Araraquara? Tenho sim. Na verdade, eu dou aula na universidade e eu acho que você pegou um ponto bem importante, porque eu sou professora de anestesiologia. Que legal. De cirurgia 1, de cirurgia 2, de implantodontia e de harmonização. E também faço a parte de pesquisa, dou aula no mestrado, mas os alunos, você falou exatamente o que eu penso. Eles já chegam querendo pensar na harmonização. Ainda sabem, né, até por conta de eu estar na área, de ter livro na área, eles já querem saber de harmonização. E eu falo, vocês vão ser bons harmonizadores, e outros profissionais da saúde têm nos procurado como cirurgiões dentistas pela base de formação que nós temos. Então, a anestesiologia, ela é imprescindível. Se você não souber anestesiar adequadamente, você pode saber a técnica que for mais avançada, mais correta da harmonização, que você não vai obter sucesso porque seu paciente vai sentir desconforto. Então, essa base eu acho imprescindível. E então, eu achei que você pegou num ponto muito importante. Eu acho que por isso também a gente tem sempre médicos nos nossos cursos, biomédicos, farmacêuticos. Eu acho que vai só agregando valores quando a gente consegue passar o nosso conhecimento de base para harmonização orofacial. Então, eu continuo fazendo cirurgia, implantes, mas faço muita harmonização e eu acho que essa base fez com que eu conseguisse um caminho aí mais, na verdade, de mais sucesso clínico na harmonização pelo embasamento inicial que eu tive. Com certeza. Você sabe que, assim, um dos cursos que a gente mais bomba é o curso de intercorrência. Perfeito. Em harmonização. E, professora, o que a gente mais vê, com todo respeito, eu sou dentista também, é que as pessoas não têm base. Nenhuma. Anestesiam muito, aí o paciente desconforto, porque fala, olha, existe um comparativo, né? Esse paciente já foi no outro profissional, ou ele tem uma outra experiência. Então, não adianta você também, né, ter muito a quantidade de produto de anestésico e também pouco, né? Então, eu acho que é realmente isso, é você saber planejar também na harmonização facial. E digo mais, assim, hoje o paciente ele procura um profissional que seja integrativo. Então você fala, não, eu faço só isso, só faço fios, eu só faço preenchedor. Você restringe também o teu público. Então eu acho importante você fazer isso. Outra coisa que eu gostaria que você falasse é como é que você gerencia o teu tempo, né? Sabe que é uma coisa que me chama muito a atenção, porque eu vejo assim, muitos profissionais acabam abandonando a prática privada, a clínica privada, para dar aula. Né? Eu vejo, por exemplo, a minha esposa que, coordena 71 especializações pelo Brasil do nosso grupo. E é complicado isso, porque a docência tem altos e baixos, não tem? Sim, né? Agora a tendência é a harmonização, como já foi a ortodontia, como já foi a implantodontia. Então, eu acho muito importante o profissional que gosta, que ama a odontologia como eu, ter uma prática privada, não precisa ter um consultório particular, mas ter um local de atendimento, cultivar o seu público. Como é que você faz isso, professor? Não é muito fácil, é uma missão meio difícil, e quando você tem família, né, eu tenho um filho também de 8 anos, mas ele sempre entendeu que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas o nosso tempo se torna curto, né? Eu tento agregar, porque eu acho que um complementa o outro. Se eu for uma professora e só ficar na teoria, eu não vou saber nem lidar com intercorrências, eu não vou saber agregar mais para os meus alunos, porque a prática clínica também te dá experiência. E então eu acho que esse conciliar é muito difícil, você chegar num equilíbrio, mas eu acho que tem que ter. Mesmo como você comentou da sua esposa, né, da Kelly, ela não tem um consultório, mas ela exerce a prática em todos os cursos, porque eles são teóricos e práticos. Não, e a Kelly até hoje, a gente tem o consultório na Nazaré, né? Eu brinco assim, eu passo lá na frente, Thalita, que é entre a faculdade e o CTA, né, o laboratório. Eu nem entro lá mais, mas ela faz questão de atender o público dela particular. Diferente da faculdade. É muito importante. E eu respeito isso, a nossa equipe respeita isso. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, mas tem tanto aluno pedindo curso. Ela fala, não, eu quero, esses dias eu atendo os meus pacientes, entendeu? Eu acho justamente para isso, para ter essa mão, né, essa didática, né? Saber planejar, saber vender, saber tratar o paciente, fidelizar, eu acho muito legal. E paciente de consultório é um pouco diferente, exatamente, você tem que saber toda essa questão, então complementa demais, eu acho que é importantíssimo até para você passar isso para os seus alunos, porque seus alunos querem ir para o consultório, e eles têm que saber lidar, têm que saber como fazer um plano de tratamento adequado, como fazer a proposta aí de todos os materiais da harmonização, entendendo a queixa do paciente, então acho que essa prática clínica é imprescindível mesmo. Ter contato com novos materiais, saber qual a precificação, o custo-benefício de cada material, as intercorrências, né? Muitas vezes a gente, numa faculdade ou num curso, você tem uma limitação de budget, de valor de material, a gente sabe muito isso. Queria que você falasse agora, por exemplo,
de como você entrou na harmonização, né? Como é que foi a tua curva de aprendizado? Eu vejo que os nossos alunos, ou quem se interessa por isso, tem a curiosidade. Poxa, a professora Thalita hoje, que é uma referência em fios, mas ela não começou direto com fio, né? Como é que foi teu primeiro contato com a ROF? Como é que foi a curva de aprendizado e como é que você está hoje? Hoje você só faz fios ou não? Você faz os cursos VIPs? Fala um pouco para quem quer ter contato com o teu trabalho também na parte de docência em harmonização. Perfeito. Na verdade, eu comecei quando houve a primeira autorização, né, em 2011, fazendo um curso de toxina. E fiz um curso de ácido hialurônico também na época, que ainda não era regulamentado, mas como eu já tinha doutorado na área de cirurgia, foi com uma médica, ela falou, não, pode fazer o ácido hialurônico também, você faz coisas tão mais avançadas, pelo menos acompanha. Sim. E aí eu saí de lá, como eu já era professora, eu falei, gente, eu não sei nada. Tem pouquíssima coisa e eu quero aprofundar mais. Já com doutorado, já com mestrado, né? A gente acha que desenvolve uma crítica maior aí com o conhecimento, né? Falei, nossa, agora eu preciso estudar. Comecei a pegar literatura, como a gente já tem conhecimento anatômico mais amplo vindo da cirurgia, eu acho que isso ajuda muito, porque você conhecer musculatura, conhecer inervação, já facilita muito. E aí depois eu fui, na verdade, estudando, reproduzindo algumas técnicas sem curso, vendo artigos em pessoas da família, porque até então nós não podíamos usar o ácido hialurônico, aí em 2014 regulamentou, aí comecei a me aprofundar no ácido hialurônico. Os fios vieram depois, até porque demorou um pouco mais para chegar no Brasil, mas eu achei espetacular essa sua pergunta pelo seguinte motivo. Eu sempre falo isso, não só para os pacientes, mas também para os alunos. Não dá mesmo para dizer que eu faço só toxina, claro, nem só preenchedores, nem só fios ou outros bioestimuladores de colágeno. Hoje, quem está começando está numa fase espetacular, que a gente já começou a ter embasamento científico e já começamos a entender que o envelhecimento ele vai ocorrer diferentemente de acordo com as estruturas anatômicas e que cada uma dessas ferramentas da harmonização, elas vão compensar um pilar. Então, a toxina vai compensar a parte muscular, os preenchedores, as alterações que ocorrem no osso, e os bioestimuladores reposicionar a gordura facial que vai derretendo, que vai sofrendo pitose no envelhecimento. Então, não tem como a gente fugir de anatomia e não tem como a gente fugir de todas essas ferramentas que a harmonização hoje disponibiliza e que a literatura já embasa, ainda tem uma lacuna grande. Eu tenho algumas linhas de pesquisa em harmonização, já tenho alguns artigos publicados, mas a gente continua porque cada vez mais a gente vai melhorar a nossa prática e quem vai se beneficiar são os nossos pacientes. A harmonização de 2014 é totalmente diferente da harmonização de 2022. Eu vejo assim, né, eu não sou da harmonização, minha formação é implantodontia, mas eu vejo como é que está avançando rápido em comparação com a implantodontia, os bioestimuladores, os novos materiais na ROF, né? Agora os implantes faciais. Thalita, cada vez que eu abro o Instagram é uma novidade, né? Agora tem uma especialização de cirurgias cosméticas da face. Isso. E eu acho que é uma coisa fenomenal. Agora a gente está apoiando um evento de uma associação de fisioterapeutas, que já tem a Associação Nacional de Fisioterapeutas Injetáveis, ou seja, o que aconteceu na odonto, está acontecendo na biomedicina, está acontecendo na enfermagem, na farmácia, na fisioterapia e na medicina, né? Estamos avançando cada vez mais em estética facial. E uma coisa muito legal que eu gostaria de falar, que eu vejo que você se preocupa com isso, é com a base na harmonização, né? Outro dia eu estava numa rodada de professores, eles falaram assim, mas os profissionais hoje não se preocupam com gerenciamento de pele, né? Não se preocupam na manutenção da harmonização. Então, hoje, eu vejo que essa nova geração de harmonizadores, de pacientes, querem uma harmonização não invasiva, né? Não é à toa que o ultrassom microfocado está bombando e todas as outras técnicas. Então, para nós que somos da educação, é ótimo que cada vez tem mais cursos, né? Para os professores, excelente, cada vez mais alunos, mas é muito, muito bacana isso. A harmonização, ela tende uma reciclagem praticamente imediata, né? Os materiais, as técnicas têm mudado muito. E queria que você falasse um pouco. Sim, hoje a Thalita faz um pouco de tudo de harmonização, a Thalita dá aula na Unesp, a Thalita também tem a prática privada, né? Mas eu gostaria de saber como é que foi a tua experiência com cadáveres fresh frozen. Estou te perguntando isso por quê? Porque eu sei que você estuda, eu conheço um pouco da tua história, né? E sei que você é uma pesquisadora. E claro, a gente sempre teve cadáver no Brasil, né? Muita gente fala, mas o Joey e a Kelly, né, trouxeram lá atrás os primeiros cadáveres, né? Para quem não sabe, nós trouxemos os cadáveres lá para o ITC de Balneário Camboriú e aí decidimos montar o CTA e seguimos. Mas na verdade já tem cadáver há muito tempo no Brasil, né? Qual foi a grande diferença, você que é pesquisadora, de trabalhar com um cadáver formalizado e de um cadáver não formalizado? Não tem comparação, né? Foi espetacular. A minha primeira experiência foi nos Estados Unidos.
E eu já fiquei encantada, mas aí tem toda a questão, às vezes, né, do deslocamento e tudo mais, e agora, com essa quantidade maior que a gente tem, né, de centros como os seus em diferentes cidades, viabilizando muito mais o acesso do aluno a esses cadáveres frescos, não tem comparação. Nós trabalhávamos em peças em glicerina ou em formol. Em formol, os tecidos ficam rígidos, você não tem como descarregar o fio, nós não temos como colocar um preenchedor, que os tecidos não se distendem, eles não sofrem tumefação, então você não consegue simular o que você faz na prática clínica. E nos cadáveres frescos, eu acho extremamente próximo do que a gente faz na clínica. E eu vejo até por alunos, ex-alunos nossos, que fizeram todos os cursos, tecnicamente já estavam extremamente capazes, mas o que agregou e sedimentou, inclusive para a resolução de intercorrências, para ter segurança, para não promovê-las, mas em caso elas ocorram para tratá-las, foi o treinamento em cadáveres. Porque você consegue praticar e já correlacionar quais as estruturas, verificar se o plano que você colocou está certo. A gente nunca conseguiria isso. Eu falo que isso veio, assim, foi um divisor de águas no conhecimento, não digo só da área odontológica e de harmonização, mas na área médica, em todas as outras áreas da saúde. O ensino hoje mudou. Eu acho que é um divisor de águas que não tem como a gente ficar sem ter um treinamento em cadáveres para favorecer a prática clínica mesmo. E a segurança. Você tocou num ponto que é muito importante, sabe? A gente tem um respeito aqui no CTA, e uma coisa que eu sempre levanto essa bandeira, o CTA é a favor que cada vez mais tenha laboratório de anatomia, né? Eu acho que isso que fez o CTA crescer tanto, que é compartilhamento. O CTA não tem curso só com o Joey, só com a Kelly, só com os nossos professores. Você mesma já ministrou curso. E a gente faz o máximo para que a gente compartilhe essas peças, para isso diminuir o ticket, para baixar o valor, para aquele aluno que nunca teria condição de ir para os Estados Unidos, que vem lá de Araraquara, às vezes de ônibus, Thalita. A gente tem histórias, eu fico emocionado às vezes, de pessoas que viajam 12, 15 horas de ônibus para fazer um curso no CTA ou no Casal Dentista. Isso eu falo muito para a Kelly, a gente movimenta a vida das pessoas, né? Então, o Cadaver Lab é isso. É você dissecar, então a gente forma os anatomistas, né? Secar, ver o plano que você colocou, tal material, tal produto. Eu vejo que os fios, a grande diferença hoje, né, de uma boa prestação de serviço com fio é isso, é saber exatamente aonde você está ancorando. E olha que eu não sou da área. Eu vejo, você imagina, a gente faz 5.000 atendimentos por mês na rede. Você imagina a quantidade de intercorrências que eu recebo, tá? E digo mais, Thalita, grandes profissionais são os que conseguem reverter intercorrências, porque intercorrência todo mundo vai ter, né? Quem não teve uma parestesia, você é endodontista, quem não teve uma parestesia, paciente com parestesia, eu opero com tomo, opero com guiada, você vai ter parestesia, uma hora ou outra você vai ter, você vai ter uma equimose, um paciente que evolui um sangramento, quem não vai ter? Na ROF é a mesma coisa. Então eu vejo que o profissional que fez o estudo em cadáver, ele se sente mais seguro. Eu acho que essa é a palavra. Ele sabe onde passa a artéria facial, qual é o risco. Ele minimiza esse risco. Uma outra coisa que o CTA tem feito, que eu acho que você já deve ter visto, e a maioria dos professores também, a gente tem investido muito em tecnologia de manequins sintéticos para a ROF. A gente está quase lançando um, né, com a logomarca do CTA, que seria um homeschooling. O que é isso, professora? Você vai ter a tua aula de fios, ele vai ter o Cadaver Lab, vai ter o paciente modelo e vai levar para casa um homeschooling, um manequim, que ele vai ali passar os fios, colocar o preenchedor. O manequim, ele é responsivo, então se ele colocou o preenchedor muito próximo da asa do nariz, comprimiu a artéria, vai ficar a ponta do nariz vermelha. Ou seja, o nosso objetivo é sempre treinar o aluno, treinar tecnicamente o aluno, né? E temos trabalhado muito com isso, em parceria com professores como você. O CTA incentiva a pesquisa, já te falei isso algumas vezes. Joey, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero lançar um produto, poxa, vem aqui, a gente dá um jeito, a gente disponibiliza peças, porque a gente quer isso, né? E não é à toa que a gente tem crescido muito nessa área. Então, por exemplo, foi o primeiro laboratório a ter a liberação de fazer o curso de balística, né? Não sei se você ficou sabendo. Fiquei sabendo. Isso a nível mundial, isso nunca ninguém tinha feito. Então, não só estética, porque desenvolvendo isso, mais materiais, mais conhecimento para todo mundo. Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta hoje, né? Que eu acho bastante importante. Como é que você enxerga hoje, você que é uma professora de faculdade, né? Para aquela menina que está ali, ó, que te enxerga como um espelho da harmonização para ela. Como é que você diria para ela hoje evoluir e conduzir a vida profissional dela? Por exemplo, você acha que o aluno hoje de graduação já deve sair e fazer uma especialização em ROF? Você acha que ele tem que fazer como você e como eu, estágio de 1 ano, para saber se realmente é aquilo que ele quer? Como é que você conduziria para o teu filho, que hoje tem 8 anos, a carreira profissional dele hoje na odontologia e na estética facial?
Eu penso assim, eu acho que isso é um pouquinho individual. Tem pessoas que já saem sabendo o que querem. Já eu acho que já sente, então já parte para uma especialização. Mas, via de regra, a gente sai muito imaturo de uma universidade. Então, eu falo isso até para os meus alunos. Professora, já me matriculo na especialização? Não. Começa com os cursos modulares de capacitação, que nós temos inúmeros, que já vão te promover uma prática e um certo conhecimento que você já vai conseguir executar. Cursos rápidos. Claro que você vai ter que se aprimorar, mas você já consegue fazer técnicas menos avançadas. Começa com o curso de toxina, migra para ácido hialurônico, parte para os cursos de bioestimuladores, vê se é isso que você quer, continua estudando, frequentando congressos, outros cursos, vendo outras filosofias, inclusive, e aí sim, mas parte depois para uma especialização, se vir que é a área, mas independente do caminho, né? Vou direto para uma especialização ou faço cursos modulares. O que a gente tem que entender é que o conhecimento ele é dinâmico em todas as áreas, mas na área de harmonização é mais ainda, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma área que surgem novos materiais e técnicas, como você comentou, todos os dias. Segundo, porque a gente não para de envelhecer. E a gente quer, na verdade, o conceito de harmonização hoje não é inflar ninguém, não é criar aparências desarmônicas, é compensar um pouquinho do que está sendo perdido, inclusive compensando pequenas assimetrias, deformidades dento-esqueléticas, para devolver harmonia, equilíbrio e autoestima. E isso não vai parar. Isso é um caminho sem volta, que está crescendo a cada dia. Então, eu acredito que é um investimento que não tem como dar errado. Exato. Sabe uma coisa que eu vejo que você tem um perfil, eu tenho um pouco contato contigo, mas vejo só pela tua postura, um perfil ético-profissional. Né? Muita gente me manda mensagem no Instagram assim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, primeiro, não se balize por Instagram. Né? Eu acho que eu sou o maior exemplo disso, assim, super simples, sabe? A gente toca a nossa vida de uma maneira simples, porque o que você vê no Instagram não é a realidade. Esse é o primeiro ponto. O antes e depois, não se sinta mal se você não atinge esses resultados no teu consultório, porque eu também não atingia quando eu era implantodontista, e eu acho que eu fiz mais de 20 mil implantes na minha carreira profissional. O que eu digo pra você, acho que você compartilha comigo, é o seguinte, você tem que sentir, você tem que estar bem. Se você não estiver bem consigo mesmo, não adianta teu pai ser dentista, médico, e te impor que você tem que fazer aquilo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma especialização, ela vai ser 24, 18 meses, 30 meses. É um casamento, professora. Às vezes você não está preparado para esse casamento. Naquele momento. Claro, você tem 4, 5, 6, 7 módulos de teoria. Professora Thalita, eu tenho alunos, imagina, a gente tem muita especialização, 2.200 alunos, que eles se reúnem no 3º módulo e falam, não, a gente quer clínica de ortodontia. Eu falo assim, meu Deus, professor, mas eles não estão preparados para ter clínica. Exatamente. Né? Então, se você quer clínica, faça cursos rápidos, cursos modulares, pegue mão, estagie num consultório de alguém ou num serviço, né? Ou numa universidade, que você tenha liberdade, que você vai ser ouvido, que você realmente tem essa possibilidade de atuar. Mas a especialização, ela é para um refinamento. Eu acho que isso que é legal, né? Sedimentar um conhecimento já adquirido, né? Agregando, na verdade, técnicas também mais avançadas, mas quando você tem a base, com certeza o aproveitamento é muito maior, né? De um curso de especialização. Uma curiosidade, você fez implantodontia e fez harmonização facial também? Também. Sou especialista em 3, né? Especialista em cirurgia também, sou membro titular do colégio. Que legal, que legal. E não para de estudar, né? Não, a gente não pode parar, né? Eu acho que esse é o segredo também. Legal, muito obrigado, professora. Eu queria te dizer que, assim, para nós é um prazer ter gente do teu calibre na nossa instituição. A gente preza, né? Não só eu, Kelly, todo o corpo diretivo, de pessoas que tenham realmente background. Nós respeitamos muito cases de sucesso, né? Eu sei que tem pessoas que não tiveram tempo de estudar e são referências, mas são pontos fora da curva, né? A maioria é step by step, passo a passo, estuda, faz pós, mestrado, doutorado, para chegar onde você chegou. Né? Queria te dizer que a gente tem um formulário de indicações na faculdade, você sempre tem menção nesse formulário em fios, né? Então, para nós, fico muito feliz de estar aqui, você mais uma vez, tá? E queria que você falasse para quem te segue, ou quem quer te seguir, saber mais o teu conteúdo, onde te encontra. Perfeito, muito obrigada, sou eu que agradeço pelas oportunidades de sempre, que sempre agregaram não só para mim, mas também para a formação dos nossos alunos. Nós já temos cursos previstos aqui também, mais cursos em Campinas, inclusive. Isso, que legal. Então agradeço essa abertura. E, na verdade, o meu Instagram é Thalita, com TH e 2 Ls, _ Queiroz. E tem também o Instagram, que é o título do nosso livro, que é Curso Arquitetura Facial,
onde a gente coloca um pouquinho aí de todos os cursos que a gente tem. E só para terminar, esse livro, eu vi que eu já peguei esse livro, já vi, né? Você fala um pouquinho de tudo ali na harmonização, né? Quem quer ter acesso a esse livro, tem algum e-book virtual? Qual é a editora? Como é que faz? Aí o livro é direto com a editora, né? Mas eles têm uma ampla divulgação, vários que vendem, não só pelas redes sociais. Nós não comercializamos o livro diretamente, né? Mas ele é vendido por todas as livrarias e não tem o e-book. E eu acho que o grande diferencial dele, mesmo que no futuro surja ele em PDF, eu acho que o diferencial dele é que as imagens são tão interessantes, mostrando todo esse processo aí que a gente comentou de envelhecimento e do que as ferramentas podem agregar nesse contexto para gerenciar, que ele é um livro importante para uma primeira avaliação do paciente, porque você tem imagens que não tem, que são esquemáticas, mas que qualquer leigo entende. Sim. Por que precisa usar uma toxina, um ácido hialurônico. Então eu acho que é um livro assim, a gente suspeito, eu sou suspeita para falar, né, do nosso próprio livro, mas é um livro que agrega muito, inclusive para você explicar um pouquinho para o seu paciente a importância da harmonização e de todos os materiais que a gente ilustrativo, tem. Né, para ter na cabeceira ali do consultório, eu acho muito bacana. Professora Thalita, muito obrigado, tá bom? Para você que nos acompanha, eu acho que é o 11º, 12º podcast, não importa, tá bom? Um grande sucesso, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.